Olha, hoje o material que a gente tem em mãos nos apresenta um verdadeiro quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, uma ótima definição. É um estudo devocional de uma autora, Elizabeth Howarth. E a ideia central parece ir, assim, contra tudo que a gente costuma pensar. Totalmente. Basicamente, o texto diz que para crescer, a gente precisa ficar parado e para vencer, a gente precisa se render. Parece confuso, né? Exato. Então, o nosso desafio aqui é tentar montar esse quebra-cabeça e ver se ele faz sentido no final. É um paradoxo fascinante, sem dúvida. O material nos propõe duas jornadas ao mesmo tempo. Uma é para dentro, para o que a autora chama de vida interior, e a outra para fora, para os conflitos do dia a dia. E o ponto-chave, o que a gente precisa desvendar, é como uma coisa alimenta a outra. A conexão entre elas. Isso. A tese dela é que a maneira como a gente lida com os conflitos externos depende, assim, totalmente do que está acontecendo do lado de dentro. Certo. Então vamos começar por esse mundo interior. Para explicar essa ideia de crescimento, a autora usa uma imagem que eu achei, nossa, muito bonita. A da semente. A da semente. Uma sementinha de centaura. Ela diz que essa semente, por menor e mais frágil que seja, já carrega dentro de si a planta inteira com toda a sua cor e forma. A vida da flor já está ali, completa. Completa. E essa não é só uma imagem poética, né? É a base do argumento dela sobre a vida espiritual. A ideia é que a vida de Cristo no crente, no que o texto chama de novo homem, Certo. não é algo que a gente constrói tijolo por tijolo. É algo que já foi implantado completo, tipo a flor na semente. A citação que ela usa é: nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Exatamente. Isso muda tudo. Não se trata de alcançar algo que a gente não tem, mas de deixar crescer algo que já está lá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a vida já está completa dentro da gente, como uma semente, qual é o nosso papel? É só sentar e esperar? Porque, assim, isso soa muito passivo. Exatamente essa é a provocação. O texto defende uma espécie de passividade ativa. Passividade ativa, gostei. Ele apresenta a figura de Deus como um divino jardineiro que nos planta no solo exato de que a gente precisa para crescer. Certo. E aqui vem a parte difícil. O que o jardineiro considera o solo perfeito pode ser justamente aquela situação desconfortável, aquele chefe difícil, sabe? Aquela crise financeira que a gente está tentando desesperadamente evitar. Agora a coisa complica, porque o nosso instinto é fugir do desconforto, é tentar melhorar a situação. A gente quer um solo mais fofo, mais água, mais sol. Isso. E o texto argumenta que essa tentativa de ajudar o jardineiro é o caminho mais rápido para o fracasso. A gente resiste, a gente luta contra as circunstâncias e, ao fazer isso, interrompemos o próprio crescimento que a gente tanto deseja. Entendi. A proposta é o oposto: se entregar ao processo. Confiar que o jardineiro sabe o que está fazendo, mesmo que o solo pareça rochoso demais. É uma mudança de postura brutal, de tentar controlar para começar a confiar. E para reforçar essa ideia, que já é bem radical, ela traz uma citação de um pensador chamado William Law, que me deixou realmente pensativa. É uma citação forte. Muito. Ele basicamente diz que uma planta no melhor solo do mundo, com a quantidade perfeita de sol e chuva, não tem tanta certeza de que vai crescer quanto uma pessoa que simplesmente se abre para o que Deus quer fazer nela. É uma afirmação gigantesca. E a citação continua, dizendo que o sol não encontra o botão de uma flor com a mesma certeza com que Deus se comunica com uma alma que anseia por ele. Nossa! O que o Ló está dizendo, e a autora reforça, é que a garantia do nosso crescimento não está nas circunstâncias externas, por melhores que sejam. Não está. Está na nossa receptividade interna, a nossa orientação, a nossa aspiração. Esse é o fator decisivo. Então, se eu estou num ambiente de trabalho tóxico, por exemplo, o texto sugere que meu crescimento espiritual depende menos de eu conseguir mudar de emprego e mais da minha atitude de receptividade a Deus dentro daquela situação tóxica? Isso é muito contraintuitivo. Totalmente. É totalmente contraintuitivo porque nossa cultura é toda sobre otimizar as condições externas.
Mude de emprego, mude de cidade, mude de relacionamento. Sim, resolver o problema externo. Ele diz que o processo principal é interno. O sofrimento, as dificuldades são apresentados não como um acidente, mas como a ferramenta que o jardineiro usa para nos moldar. Entendi. A ferramenta. O objetivo final, segundo o texto, não é nosso conforto, mas que algo da imagem de Cristo seja visto em mim. O crescimento serve a um propósito maior. Ok. Essa ideia de crescimento pelo descanso e pela submissão é poderosa, mas me leva a uma pergunta inevitável. E quando a gente está sob ataque? Quando não é só um solo ruim, mas uma batalha declarada, como essa mesma lógica do descanso se aplica ao combate, que parece ser a coisa mais ativa que existe. Essa é a ponte perfeita. Porque se a gente não entende a primeira parte, a segunda soa com loucura. Sim. O texto introduz as ideias de outro autor, Miles Stanford, e ele vira a nossa noção de batalha de cabeça para baixo. Vira mesmo. A citação dele me pegou de surpresa. Ele diz: quando você luta para obter a vitória, então você perdeu. Você perdeu a batalha desde o início. E chocante, né? Eu tive que ler de novo. Como assim? Ele descreve um cenário. Você está numa situação impossível, no trabalho ou em casa, criada por um inimigo. O instinto natural é arregaçar as mangas, se preparar para a briga e pedir a Deus para te dar a vitória. O que todo mundo faria. Exato. E o Stanford diz que no momento em que você faz isso, você já foi derrotado. E a pergunta que todo mundo faz é: por quê? Por quê? A explicação do texto é sutil, mas é fundamental. Ao se preparar para lutar pela vitória, você, sem perceber, abandonou o terreno que, segundo a teologia do texto, já é seu em Cristo. Você desceu de uma posição de vitória garantida para entrar numa luta de resultado incerto, usando suas próprias forças. Então, qual é a alternativa? Se eu não devo me preparar para lutar, eu faço o quê? Fico parada esperando o golpe? Isso soa como uma receita para ser esmagada. A alternativa proposta é uma mudança radical de foco. Em vez de olhar para o inimigo e para suas próprias forças, o texto diz para olhar para cima e agradecer. 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 Porque a vitória de Cristo, que o texto chama de uma vitória que tudo inclui, já cobre aquela situação específica. A ação não é lutar para vencer, mas agir a partir de uma vitória que já foi conquistada. Entendi. Você não está tentando ganhar a guerra, está apenas aplicando os termos da rendição do inimigo. É como se a batalha já tivesse acontecido e terminado em outro plano, e nosso papel é só agir de acordo com esse resultado. Exato. Isso me lembra de um princípio que o texto menciona, a regra da fonte. Parece que é a chave para entender isso. Exatamente a chave. O princípio é cada coisa segundo a sua espécie. Ou seja, problemas espirituais exigem soluções espirituais. Certo. Lutar com as ferramentas da carne, esforço próprio, inteligência, estratégia humana, raiva, numa batalha que é espiritual, é como tentar apagar um incêndio com gasolina. A ferramenta errada. A fonte da sua energia não corresponde à natureza do problema. Você está usando a ferramenta errada. E por isso, como diz o Stanford, já perdeu antes de começar. E aí entram as armas espirituais. O texto cita a Bíblia, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Isso significa que existe uma luta, mas as armas são diferentes. Sim, a luta é real. Mas o texto redefine quem é o inimigo e onde fica o campo de batalha. O inimigo não é seu colega de trabalho, seu vizinho ou aquele político. Não são as pessoas. Não. O texto alerta que o adversário espiritual pode se vestir com essas pessoas, falar através delas, mas a batalha real é contra principados e potestades espirituais. E o objetivo da batalha, então, não é derrotar pessoas.
A citação diz que é para derrubar raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Exato. Pelo que eu entendi, a guerra acontece dentro da nossa mente. É no campo das ideias, das imaginações, dos pensamentos. É ali que a gente luta. Precisamente. O campo de batalha primário é a mente. E para essa luta, a principal arma de ataque mencionada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. O texto até faz uma analogia com o rei Davi, do Antigo Testamento. Davi usava uma espada de metal para derrotar inimigos físicos. Isso seria uma figura, um exemplo terrestre para a batalha do crente, que usa essa espada de dois gumes espiritual. Então vamos tentar trazer isso para a prática. Digamos que meu chefe me humilhou na frente da equipe. Meu instinto carnal é planejar minha vingança ou ficar remoendo aquilo ou entrar em pânico. A abordagem que o texto propõe seria o quê? Seria, primeiro, reconhecer que a batalha não é contra o chefe, mas contra o raciocínio que a situação gerou. Pensamentos de humilhação, de raiva, de medo. Certo, a batalha interna. Segundo, em vez de lutar por uma vitória como, sei lá, conseguir um pedido de desculpas, a pessoa se firmaria na vitória que já existe. Isso poderia significar usar a espada do espírito para declarar verdades que se opõem àqueles pensamentos, trazendo a mente cativa. A ação é interna. É uma mudança de foco total. É alinhar a realidade mental com o resultado que, segundo o texto, já está definido no plano espiritual. O resultado externo pode ou não mudar, mas a sua posição interna muda completamente e isso te liberta da derrota. Ok, acho que as peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. O que a gente tira de tudo isso é um modelo de vida espiritual, assim, completamente invertido. É invertido. O crescimento acontece quando a gente para de se esforçar, a vitória acontece quando a gente para de lutar. É um chamado para confiar de uma forma que desafia toda a nossa lógica. Exato. E o mais importante é que as duas partes do quebra-cabeça se conectam perfeitamente. A capacidade de ficar firme na batalha, de usar a espada do espírito, de não entrar em pânico, depende totalmente daquela vida interior oculta. Se você não está cultivando o descanso e a submissão ao jardineiro no dia a dia, quando a batalha vier, seu instinto vai ser lutar com as ferramentas da carne. E você vai cair na armadilha que o Stanford descreveu. A força para a batalha externa vem diretamente da paz na vida interna. Exatamente. A vida interior nutre a postura no combate externo. Uma coisa é a raiz, a outra é o fruto. Faz todo sentido. Sem dúvida. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Manda. O estudo insiste que o conflito começa na mente, no nível do pensamento e da imaginação, antes mesmo de se manifestar em palavras ou ações. Certo. Se isso é verdade, fica a questão: de que forma uma prática diária e intencional de focar a atenção, seja através de meditação, oração ou simplesmente refletindo sobre essas ideias, poderia na prática desarmar um conflito antes mesmo que a gente o perceba como uma batalha externa? Poderia essa vigilância interna mudar fundamentalmente nossa experiência do que chamamos de luta?